Eu odeio o fato de que o marketing digital conseguiu convencer as psicólogas que elas precisam se desfazer do próprio sotaque, da própria regionalidade, da própria personalidade para caber nesse molde do que é ser essa psicóloga autoridade, essa psicóloga que é referência, que na maioria das vezes é uma imagem embalada de uma psicóloga de grandes centros, principalmente ali da região do Sudeste, de São Paulo e do Sul. Sou uma psicóloga nortista e esse é o grande orgulho na minha vida. Eu amo ser do Norte, eu amo ser de Araguaína, Tocantins. E parte fundamental da minha carreira é não me desfazer da minha regionalidade, é não me desfazer do lugar de onde eu nasci. Quando a gente pensa nesse marketing para psicólogas, as psicólogas são muito reforçadas a serem polidas. Quando esse polimento acontece, ele vem justamente na regionalidade da psicóloga. Então, nós que somos do Norte, psicólogas que são do Nordeste, são muito ensinadas a amenizar o sotaque, a falar mais baixo, a não falar tão rápido, a ser essa psicóloga muito polida, quase como se ela tivesse que caber em todos os lugares. E quem é a psicóloga que cabe em todos os lugares? A psicóloga do Sul, a psicóloga do Sudeste, porque ela é o padrão, ela é a psicóloga que é vista como a correta. Até o sotaque deles é mais aceito do que os nossos que estamos aqui no Norte e no Nordeste. Me dói a alma. Eu gostaria de interromper inicialmente aqui, porque existe uma coisa muito interessante que é a capacidade do mercado em tornar dominante um tipo de sotaque, um tipo de maneira de se apresentar no fundo, na medida em que até o próprio sotaque, a própria maneira de se apresentar se torna parte da mercadoria. Vira parte das preocupações que o profissional precisa ter para conseguir mais clientes. Por conta da possibilidade de realizar atendimento online, em vez de um mercado local, por exemplo, o mercado ele acaba sendo aberto para o Brasil inteiro. E isso vale para qualquer tipo de profissional que precisa vender seu trabalho nas redes sociais. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. E hoje eu estou trazendo um vídeo da Maíra Azevedo para a gente dar uma olhada e poder comentar um pouco sobre esse estágio do capital, do capitalismo, em que a gente precisa se colocar como mercadoria, talvez muito mais do que há 50 anos, por exemplo. Quando se está na internet, tudo se passa como se fosse necessário falar com o máximo de gente possível. Essa pasteurização é da forma de se colocar publicamente, de conseguir se identificar como uma mercadoria vendável e identificar o público-alvo que agora é gigantesco. É nesse momento em que o profissional se vê no mercado aberto, sem assessoria nenhuma e tendo que competir com um mar de outros profissionais que também estão tentando ocupar o espaço na internet. E como esse é um espaço relativamente novo para se vender de uma maneira tão direta quanto hoje, ainda não existe um hábitos tão bem formado do usuário da internet para conseguir utilizar a rede social naturalmente como produtor de conteúdo. Talvez a nova geração, que é aquela nativa digital que cresce já com o celular na mão, por exemplo, talvez elas consigam desenvolver esse hábitos, mas acredito que a maior parte ainda não tem isso, ainda não tem esses padrões, né? Esses padrões de comportamento que colocam a gente meio que já sabendo como lidar com a prática cotidiana, com as diferentes coisas. Vale dizer também que tudo se passa como se ajeitar uma coisa aqui ou uma ali fosse o caminho para o sucesso. Por exemplo, quando se fala principalmente de um profissional que não é da área, mas precisa estar na rede social vendendo a si próprio enquanto produto. Tudo se passa como se tivesse macete, né? Fazer vídeo todo dia, fazer vídeo pelas manhãs, fazer e agendar para publicar depois, um monte de macetezinho que não funciona assim e faz parecer que o mais importante é todo o resto, menos o conteúdo. Isso não é um demérito individual, inclusive. As redes sociais e o algoritmo, eles são publicizados pela mídia como se fossem robozinhos simples que você manipula com macetes, ou então robôs extremamente complexos que estão roubando suas fotos, por exemplo, seus dados. Sabe o que é curioso? Que a Rede Globo ela tem um sotaque nordestino, um sotaque de Nordeste, um sotaque inventado, juntando um monte de jeito específico de se falar, ajeitando para os ouvidos sudestinos e utilizando como padrão em algumas de suas novelas que vão abordar
abordar tramas no Nordeste brasileiro, que tem ali essa temática, também muitas vezes daquele jeito estereotipado, enfim. O que a Globo fez de um jeito mecânico, construindo o sotaque para adequá-lo à televisão, as redes sociais fizeram, seja por cópia ou pela hegemonia cultural da própria Rede Globo, que impôs com eficiência esse conceito de sotaque neutro quando se trata de uma pessoa pública sendo filmada por uma câmera para um mercado gigantesco, né, para um público gigantesco. Há uma segunda coisa também, o Sudeste principalmente se coloca como centro do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Dá a impressão que São Paulo e Rio de Janeiro são considerados, no imaginário daqui de São Paulo, por exemplo, como os detentores tanto do capital cultural, como do capital social, como do capital econômico do país. A tendência dessa centralização, que vai desde vagas universitárias, transporte público, população, vagas de emprego, tipos de empregos diferentes, faz com que exista uma certa elite cultural que transforma o seu imaginário de grupo em um imaginário reproduzido midiaticamente, o que o transforma no imaginário de nível nacional. É um golpe de violência simbólica em que o sujeito que está sendo prejudicado se vê na posição de aceitar sem muitas reservas as regras daquele que lhe prejudica. É essa centralização que faz de São Paulo e Rio de Janeiro produtores de música nacional e o Amazonas ou então a Paraíba produtores de música regional. Os termos nacional e regional são diretamente relacionados ao mercado cultural carioca e paulista principalmente, quando se fala do nacional, e dos mercados locais que não podem ser nacionalizados para vender para o país inteiro quando se fala de regional. No norte e no nordeste. Me dói a alma quando eu vejo ali psicólogas nortistas e nordestinas, que eu olho o perfil delas e é uma coisa tão padrão que não dá pra saber de onde elas são. Não dá pra saber qual é o território dela, qual é a regionalidade dela, de onde ela veio. Porque ela tá tão moldada aquele padrão de imagem de psicóloga, que é o padrão formado e forjado pelo Sudeste e pelo Sul, que eu não consigo ver ela, eu não consigo te ver, eu quero te ver de onde você veio. Eu não tô falando pra você se expor, mas é muito importante a nossa regionalidade, o nosso território na nossa construção profissional. Eu acho que essa necessidade de se embalar nessa imagem é uma necessidade real, isso é criada por uma xenofobia. Então, se eu postar coisas aqui do norte, com as minhas paisagens aqui do norte, com o cerrado, com o sol, com o nosso bioma, não vai ser tão aesthetic quanto uma psicóloga, sei lá, numa serra, num frio, com cachecol, moletom. Então a gente aprendeu a achar aquilo bonito e não a achar o cerrado ou a caatinga bonita. Não é cool, não é aesthetic, não é chique. Isso não passa valor, não agrega valor no seu trabalho. Então muito desse marketing para psicólogas é moldado em cima da xenofobia. E nós não estamos falando sobre uma avaliação do quão descolado, maneiro, cool seria o conteúdo da profissional que está se colocando nesse mercado, de todos contra todos, mas sim dos próprios critérios de percepção de um marketing que é bem feito, de uma apresentação de si que é bem feita. A própria percepção de como um profissional, como uma psicóloga, mas pode ser um advogado, professor, etc., deveria se portar e como deveria gerir as impressões que os outros podem ter sobre ele. O Erving Goffman fala muito sobre a gestão das impressões, né? Que é a maneira como a gente está interacionalmente se apresentando, se colocando, fazendo coisas e, ao mesmo tempo, gerindo a maneira como talvez as outras pessoas possam nos entender, né? Isso sem ser necessariamente algo super assim neurótico tal, mas de se colocar no mundo se apresentando da maneira como você gostaria de se apresentar, ser visto ou como entende que deveria ser visto, né? Gerindo as impressões que as pessoas têm sobre você. O que eu tô dizendo é que, ao mesmo tempo, existe uma pasteurização das características das pessoas que, por conta da posição econômica privilegiada, é controlada pela produção midiática de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse controle, ele é parte de um conjunto de técnicas utilizadas para transformar o Sudeste como centro da própria criação do Brasil moderno. E aqui eu digo um conjunto de técnicas no sentido de uma estratégia sem estrategista, vai dizer Michel Foucault, né? Uma estratégia que ela acontece pelo próprio desenrolar dos conflitos e não necessariamente tem uma pessoa ali controlando, né? Técnicas porque são maneiras ali de fazer, enfim, elas existem, mas não que elas façam parte de um plano que alguém pensou. E ainda há uma consequência que é
a incorporação das populações fora do eixo Rio de São Paulo, incorporação por elas dos significados produzidos pelas pessoas que justamente são os tomadores de decisão da região ali, São Paulo, Rio de Janeiro. É quando a amiga da psicóloga se vê tendo que produzir conteúdo de um jeito padronizado, normalzinho, e que muitas vezes eu chamo aqui no Colunas Tortas de higienizado. A incorporação dos valores dos dominantes não precisa acontecer com uma aceitação plena e confiante. A incorporação desses valores, que representa a existência da violência simbólica, está também na aceitação tácita da própria regra do jogo. Ou seja, eu posso achar ridícula a necessidade de trocar o meu sotaque para me adequar ao mercado nas redes sociais, mas mesmo assim eu preciso adequá-lo para conseguir mais clientes e não tenho nenhum apontamento, nenhuma crítica, não consigo nem ver nada sobre as próprias regras do jogo, sobre a própria necessidade do profissional liberal em ter que se vender na rede social, virar criador de conteúdo, sobre como mais pessoas se transformam cada vez mais em profissionais liberais, independentemente do cargo, da função, enfim. Percebe? Não existe uma hipocrisia aqui. Na medida em que não gostar de fazer conteúdo é só um gosto, enquanto a necessidade estratégica de se tornar um produtor na internet é parte de uma realidade do mercado digital que a gente vive atualmente e que parece ser natural. Então, muito desse marketing para psicólogas é moldado em cima da xenofobia e obriga as psicólogas nortistas e nordestinas a se enquadrarem nesse padrão sulista e sudestino para que elas consigam trabalho, para que elas consigam pacientes. É justamente por isso que eu sempre gosto de reafirmar a minha identidade regional. Eu sou uma psicóloga do norte, a minha vivência é nortista. Eu cresci achando que a Joelma era assim a Beyoncé, sabe? E isso é importante na minha construção pessoal. E não é fácil quando você não se enquadra nesses moldes do que é a psicóloga polida, a psicóloga correta, porque é um desafio, é realmente um desafio. Mas para mim é muito mais benéfico viver esse desafio de ser uma psicóloga nortista sem esconder isso, do que me tornar uma psicóloga polida e genérica que não vai me trazer nenhuma satisfação profissional. É isso, Maíra Azevedo, @psicorrolezeira. E vamos para as últimas palavras? Eu acho que tem também uma relação com uma busca por uma autenticidade, onde você possa não precisar não ser aquilo que tecnicamente você é. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, uma coisa é você ser indiferente a algo. A energia não está sendo gasta. Outra coisa é você precisar negar. Ao precisar negar, uma energia será gasta. É um trabalho. Precisar negar o próprio sotaque, seja o que for, né, a regionalidade, que seja o que for, a territorialidade, o lugar de onde você foi constituído enquanto sujeito e reconhece o que é ser gente, ser digno, ser pessoa, quando você precisa negar isso em prol de outras características que você percebe que não só não são as suas, como não servem para muita coisa que não seja entrar num mercado amplo, que não seja ser bem avaliado. Quando esse tipo de coisa acontece, eu imagino que seja um estresse muito grande, né? É um estresse muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é necessário levar em consideração que esse padrão higienizado, de novo, como eu gosto de dizer aqui, chamar essas coisas de higienizadas, ele funciona. Ele é uma mercadoria já muito bem embalada. E, de novo, fica patente a questão relacionada a um mercado que parece se abrir a nível nacional. Então, se antes eu precisava criar um panfleto para o meu negócio no centro da cidade, e ao criar o panfleto eu estou falando com as pessoas que pegam um panfleto, que, portanto, estão passando pela região onde se entrega o panfleto, agora eu passo a ser a pessoa que vai fazer um conteúdo nas redes sociais, vou me apresentar como uma mercadoria num mercado que não se limita ao centro da cidade, mas que passa pela pessoa que está no centro da minha cidade, no centro da cidade vizinha, no centro do outro lado do país, gerando uma dificuldade enorme de gestão de impressões, gestão daquilo que você está causando como uma impressão no outro, ou seja, a necessidade de se adequar a um estilo William Bonner, a um estilo novela da Globo, a um estilo comunicação para todo mundo, com aspas aqui, e ao mesmo tempo o entendimento acrítico que essa adequação ela é o que é.
É só a natureza. As coisas são assim, ponto. Muito por conta do medo de parecer hipócrita, né? Que é olhar para uma situação, entender que você precisa participar dela, mesmo que à distância. Mesmo que você consiga manter uma distância nessa sua participação. Porque todo mundo precisa colocar comida na mesa, né? Isso é uma realidade. Mas o papel da violência simbólica é justamente fazer parecer errado qualquer forma de crítica sobre elementos que são dominantes. Essa é a grande coisa. Tudo bem, minha gente? Fica à vontade para deixar seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.